Bom, Sheila, vamos jogar para você o assunto do governador Rui Costa da Bahia, que num evento importante para o povo baiano se ausenta porque ele entende que vai ser uma manifestação político-partidária. E nós estávamos comentando agora há pouco como falta grandeza ao homem público brasileiro. Não, bom dia, Schiller. Tudo bom, Zé Paulo? Olha, duas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, não cabe ao governador da Bahia fazer esse tipo de análise. Quer dizer, isso é claramente uma desculpa. Quer dizer, o governador da Bahia é um aeroporto Vitória da Conquista, tem recursos do governo do estado, não importa se foi dessa gestão ou da outra. Aliás, ele era governador já na outra gestão. E tem que ir lá, tem que participar. Quer dizer, o fato de que. Vamos lembrar, tem uma história esse processo, né? O PT já não foi na posse do presidente Bolsonaro, né? Todo mundo deixa passar isso, faz de conta que não aconteceu e tal, fica por conta da tal da polarização política. O fato é que não foi na posse do presidente Bolsonaro no Congresso. Depois nós mesmos entrevistamos aí no Canal Livre, na Band, o governador Rui Costa. Eu me lembro que ele disse que era a favor da reforma da Previdência, estipulou inclusive as condições, né, que seriam exigidas pelos governadores do Nordeste, por ele particularmente, para a reforma. Todos foram atendidos. Depois votou não, orientou a bancada contra, se posicionou contra a reforma, inviabilizou a entrada dos estados e municípios na reforma da Previdência. Também deixamos passar, não falamos nada. Agora tem essa atitude. É óbvio que do outro lado você tem um presidente que provoca, né, você tem um clima de conflito no país, etc. Nada justifica isso, né? Então, eu acho lamentável isso. Nem é, eu diria assim, não é nem a questão da sociedade, né? Ou seja, tudo do sistema político, né? Descredibiliza o sistema político. O fato de que vai ter tapume lá, bom, isso é uma política. Você vai no mundo inteiro, quer dizer, quando vem um presidente da República, estipula normas de segurança. Eu não sei, não tenho como avaliar que normas de segurança especificamente são essas, entende? Você pode ter crime de hostilidade. Hoje existe muita atitude de hostilidade no país, né? Então, eventualmente, tenha sido essa a razão para se fazer uma cerimônia fechada e não aberta, né? Ontem, o ministro da Educação foi fazer férias lá em Alter do Chão, no Pará, foi com a família, os filhos, jantar num restaurante, num bar, e foi hostilizado por uma claque de pessoas que foram lá nas suas férias fazer manifestação dentro de um restaurante. Então, o clima está difícil no país. Agora, quando a elite política, né, faz esse tipo de coisa, ou seja, toma esse tipo de atitude, não é só do governador, né, a filha do Glauber Rocha, que é homenageado pelo aeroporto, não vai, não é? O presidente da Assembleia Legislativa, que não é aliado do Bolsonaro, não vai. Então, é inteiramente justificável, absolutamente lamentável para a política brasileira que esse tipo de coisa ainda aconteça no país. O homem apela mesmo, mas parece que Não, não ele tem apela, medo lá. mas assim, eu repudio Sim, essas frontalmente manifestações. esse tipo de atitude contra qualquer autoridade, ainda mais Verdade. acompanhado da Passado família. contra o Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, contra o Guido Mantega, no O Fernando Haddad. também. Qualquer tipo de escracho, né? Eles chamam isso de escracho. Isso tem de ser absolutamente condenado, né? O ministro, a gente pode falar mal dele aqui no Ministério da Educação. Inclusive, eu vou estranhar o mas... fato de ele estar de férias já. E outra né? coisa, só fazendo uma correção aqui, o Kafka não era alemão, não, ele era tcheco, viu? E o prato é kafta árabe, não é espanhol. É, porque talvez ele tenha confundido com a espanhola, com a Espanha Kráfta. moura ali do sul, né? Que tem bastante comida árabe também, mas é árabe. Então, se for para esculhambar, pelo menos acerta, né? Na esculhambação. Agora, o ministro podia também ter se poupado, né, Chile? Não, eu diria, eu concordo com a bancada aí, quer dizer, é totalmente lamentável isso. Quer dizer, imagina o seguinte: o sujeito está de férias, em Alter do Chão, valorizou o país, inclusive. Hoje a moda dos ministros, das autoridades, é ir para o exterior fazer férias, né? Porque exatamente pela má educação, quer dizer, a incapacidade de distinguir uma coisa básica, né? Quando você vai fazer uma manifestação política, é absolutamente legítimo, vai no ministério, vai numa atividade de natureza pública, não é? Se nós não separar a vida privada da vida pública, ainda mais quando envolve crianças, tá? Tem criança, tem um filho ali. Então, e é agressivo, é debochado, quer dizer, ele foi humilhado na frente, ele cometeu um equívoco que é comum se cometer num discurso público, confundiu lá o nome do Kafka, enfim, isso pode ser até um erro de grafia ou de frase num discurso.
Aí foi ser humilhado, porque muita educação confundir Kafka com Kafka. Quer dizer, isso não tem nada a ver, quer dizer, isso é pura ideologia. Aí começa a vaiar, começa a gritar, o ministro obviamente se irrita, daí responde, quer dizer, isso não importa partido, isso é absolutamente lamentável. Isso já aconteceu no Brasil muitas vezes, não é? Isso pode terminar muito mal, pode terminar em violência. Então é o clima do país. Eu acho que quem trabalha com, sei lá, com opinião pública precisa repudiar esse tipo de atitude aí. Agora, tudo bem. O ministro, há quantos meses assumiu o Ministério da Educação? Já está de férias? É mais isso um. é estranho. Isso tudo é estranho. Ele faz coisas horrorosas também com os vídeos dele, Ele aquela publicou coisa um vídeo. assim. O Rafael tem um aqui exemplo não aqui. é justificar o que aconteceu, eu já deixei minha opinião Sim. bem clara quando falei sobre isso. Mas há 2 dias, por exemplo, ele retuitou um vídeo de um confronto na porta do Ministério entre pessoal da Uni e policiais do Distrito Federal. O vídeo é vagabundos da Uni tomando um sacode na frente do MEC ao som de Sweet Dreams, que é uma música. Aí ele escreve um outro texto em cima, sem mais comentários, apenas que a música é boa e é do meu tempo. Aí depois ele publica fotos de um outro evento em que houve um protesto do presidente da Uni, o lançamento do Futurice, e o presidente da Uni parece que levantou e começou a falar. Aí ele diz: depois de Sweet Dreams, mais entretenimento na sessão Nostalgia. Ajude a encontrar o Wally. E aí ele colocou uma sequência de fotos aqui do presidente da Uni. Quer dizer, nada justifica o que fizeram com ele, hein? Por favor, nada justifica o constrangimento com os filhos pequenos, com a mulher e com o período de férias dele. Agora, ele precisa ter um comportamento adulto, né? Menos raivoso. Precisa entender o cargo que ele ocupa, né? Não, e ainda pegou o microfone, né, para retrucar. Olha, ele assumiu quando, hein? Faz 4 meses. Acho que foi fevereiro ou março, né? Quando saiu o Ricardo Vélez. Se me permitir só, Rafael, Zé Paulo, aí que a gente acaba justificando, né? O problema é que não dá para conectar uma coisa na outra. A atitude do ministro Weintraub, a gente já discutiu várias vezes aqui isso, na minha visão, são equivocadas, né? Pode ter gente que goste. Eu acho que ele não deve colocar aqueles tweets, não deve provocar mais ainda a comunidade acadêmica. Não é papel do ministro fazer isso, não deve aparecer com guarda-chuva. Acho que ele apresentou um programa ousado positivo. Na última semana a gente comentou aqui que esse programa Futurice, não é? Enfim, tem muita coisa detalhada ainda. Cometeu muitos erros. Agora, outra coisa é essa atitude, quer dizer, você vai fazer suas férias com os filhos, você está sentado num restaurante, né? O que você faz? Foge, você vai embora, você passa a noite jantando com uma cartaz a meio metro da sua cara, as pessoas humilhando você. Então, não, acho que tem que separar a coisa da atitude do ministro, na minha visão é condenável nesses 6 meses, não é? Outra coisa é essa atitude intolerante por parte desses manifestantes aí. Aconteceu também, né? Eu estou lembrando aqui com o ator Zé de Abreu, né? Também aconteceu algo semelhante aí, né? Uma provocação. Ele cuspiu na cara, o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma pessoa, não foi? No restaurante. Agora, Foi posso ofendido e retrucou, né? fazer um comentário? Posso meter minha colher aí no tema dos conselhos? Eu estava ouvindo Opa. aqui, eu acho esse Que é um conselho tema... você daria, Schiller? Que conselho. Eu concordo com o que, se não me engano, acho que foi o Rafael que falou, uma coisa interessante, que é o perfil do governo Bolsonaro. Quer dizer, é essa ideia de que, bom, sociedade civil, equivocadamente, na minha visão, o governo ele quase que equipara a oposição, não é? Em parte, quer dizer, isso vem do fato de que boa parte dos representantes da sociedade civil realmente fazem oposição ao governo. Agora, isso não justifica de maneira nenhuma você simplesmente colocar como uma regra do governo que sociedade civil não será convidada ou vai ter os seus espaços muito diminuídos em muitos conselhos. Quando o governo fez 100 dias, o governo editou um decreto dizendo o seguinte, ele dava um prazo, era dia 28 de junho, para todos os conselhos que não fossem realmente necessários na visão dos ministros, eles seriam extintos, não é? Então os ministros teriam que recriar os conselhos ou pedir a sua preservação. Isso foi para o Supremo decidiu o seguinte, conselhos que têm previsão legal, o governo não pode, obviamente, mexer. Então, conselho de universidades, conselhos de empresas, conselho de autarquias e fundações que têm previsão de lei para ter conselho. Então, obviamente, o governo não vai mexer nisso. Esses conselhos que o governo está mexendo são conselhos que dependem de medidas infralegais, ou seja,
uma portaria do Ministério, uma decisão administrativa, às vezes até de um secretário. Enfim, são conselhos consultivos no âmbito do Executivo, são políticas do Executivo. Então está no direito do governo fazer isso. Se é equivocado ou não, quer dizer, aí é uma questão. Eu acho equivocado, eu acho positivo ouvir a sociedade civil. Eu acho que são conselhos que as pessoas não ganham dinheiro, não é? Então paga passagem, uma diária. Muita reunião, é verdade, é meio inútil, demora muito, não decide nada, então isso tem que ser revisto. O custo geral do funcionamento desses conselhos consultivos é muito baixo, na verdade, mas é um custo que não precisa ter se não for necessária a reunião. Agora, vamos deixar claro, não é conselhos que dependem de criação de lei, não, o governo não está atropelando a lei, simplesmente está dizendo o seguinte, não é na nossa política ouvir muito sociedade civil, no que depender de conselhos, né, criados por portarias ministeriais, isso vai ser enxugado, como foi o caso agora desse conselho referente à política de drogas.